E aí, tudo bem com você? Espero que sim. E nós vamos trazer aqui no Diário de Bordo uma entrevista, uma elucidação, na verdade, sobre a capoeira. Nós estamos em Salvador, na Bahia, na Casa 14, que é um local de capoeira, uma academia de capoeira, Casa 14, chefiados por Mestre Tony e Mestra Anne. São primos meus. Nós viemos aqui passear, conhecemos o trabalho social que eles fazem aqui através da capoeira e é o que eu vou trazer para você neste vídeo. Peço que você não tenha nenhum tipo de preconceito, peço também que você entenda que esse vídeo é didático, é para ensinar, é para elucidar, e peço também que você assista até o fim, deixe o seu like, deixe o seu comentário, que é importantíssimo para o canal, e se possível, se você gostar, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, tá bom? Então fica aí com a entrevista com a mestra Anne, aqui direto do bairro Ondina, em Salvador, Bahia. Por que desse vídeo? Esse vídeo vai elucidar para você o que é a capoeira, a essência da capoeira, que Dona Anne conhece como poucos conhecem o significado, a origem, porque alguns encaram a capoeira como uma religião, como algo dedicado a orixás e etc, etc, né? Então esse vídeo é para desmistificar essas opiniões, desmistificar essas coisas, e Dona Anne vai trazer para você o que é a capoeira, como nasceu, enfim, isso é uma enciclopédia. Oh, meu Deus, exagerado. A capoeira, né? A capoeira, o pessoal diz que veio da África, mas ela não veio da África como capoeira. Ela veio da África como sentimento. Porque quando escravizaram o pessoal e trouxeram para o Brasil, eu estava dizendo, Eduardinho, não trouxeram assim um monte de negro maluco que acharam na praia, não é isso. A África é feita de pequenos impérios ou grandes impérios, aldeias históricas, e eles guerrearam entre eles, e o que consta para nós é que muitos venderam os vencidos aos portugueses, aos europeus, que também raptavam, aproximavam o navio e raptavam, enchiam os navios de negros e traziam para o Brasil como escravizados. Na memória dos negros, que muitos eram, porque existe os reis, existe as lideranças africanas, e muitos vieram. Tem até uma novela agora na Globo falando a respeito disso, um pouco fantasiosa demais, porque o negro não teria de jeito nenhum condição de ter uma estrutura, como mostra na novela. O que nós tínhamos, eu me coloco como nós, porque eu me considero negra, amo a raça negra mesmo. O que nós tínhamos eram as elites e as lideranças, e nós seguíamos. Então tinha os bantu, tinha várias etnias africanas. E na Bahia eles se juntaram e fizeram, o que eu posso dizer, pequenos feudos, não, pequenos reinados, não, rodas de capoeira, candomblé, centros de candomblé. Porque, por exemplo, você encontra um bozó na rua. O que é um bozó? É um feitiço. E hoje em dia o pessoal faz ali aquela mistura, bota ali numa encruzilhada e diz: eu vou fazer mal, eu vou fazer bem. Mas para nós, o fundamento não é esse. O prato com comida, com cachaça, com algum dinheiro, com frutas, eram colocadas nas encruzilhadas,
porque os negros fugidos conseguiam acessar. Que a encruzilhada é onde todos os caminhos se encontram, inclusive dentro da floresta. Então, os negros que estavam fugindo, eles encontravam as oferendas que nós colocávamos ali como para os orixás, digamos, mas na verdade nós estávamos ajudando os irmãos que estavam fugindo. A capoeira é assim. Antes era a floresta. Não, só vou interromper você um pouquinho para ficar claro. Se não passa, as pessoas assistem e a gente não fez uma pausa aqui no despacho, digamos assim. Sim. Né? Então tudo é preciso a gente entender que tudo tem um fundamento. Exatamente. Tudo tem um porquê. E não é do diabo. Né? E não é porque punham ali aquela comida, aquela bebida, o dinheiro, e etc., que era para fazer o mal. Olha a essência, olha a origem da coisa, para depois você ter subsídios para criticar ou não. Exatamente. Né? Então aqui nós já aprendemos que aquelas coisas que eram colocadas nas encruzilhadas eram para ajudar os irmãos negros que estavam em fuga, e era colocado, como a irmã Anne disse aqui, justamente porque os caminhos se cruzavam, então eram postos ali, porque pode vir de qualquer direção, e vindo de qualquer direção vai passar por aqui, vai se alimentar, né? Exatamente. E vai ser útil para aquele escravo que está em fuga. Exatamente. Correto? Desculpa ter te interrompido. Não, é exatamente isso. Então, aí voltamos para a cozinha. As mulheres negras, até hoje, desde a época da escravidão até hoje, me coloco entre elas. Por isso eu trabalho com as crianças. O fundamento da mulher negra é cuidar das crianças, é cuidar que os homens estejam fortes, é cuidar que as meninas estejam bem. E, por princípio, eles tinham que ser bem alimentados. Eles eram escravizados, a comida deles era uma porcaria, eu não sei o que poderia ser. Então, o que é que as mulheres que trabalhavam nas cozinhas das fazendas, o que elas faziam? Então, elas matavam um boi para fazer para o pessoal, os donos da casa, comer. Elas tiravam dali um pedacinho de orelha, um pedacinho de rabo, um pedacinho de alguma coisa, e ia juntando ali, e dali ela temperava com todo o amor do mundo que a gente sabe fazer, e daí veio a feijoada. Que a feijoada é tradicional do Brasil, é conhecido no mundo inteiro, mas veio da senzala. Apesar de que eu estava em Tóquio outro dia e uma japonesa me disse que eu não podia falar isso porque não era verdade, porque o escritor fulano de tal disse que as negras não teriam acesso a carne de qualidade. Eu quero esclarecer aqui, comer carne na Bahia é uma coisa natural. Carne na Bahia não é luxo. A gente come carne diariamente, muito, é tradição nossa. Então, nas fazendas tinha carne e tinha muita. Não tinha filé para os negros, mas tinha mãe preta ali para cuidar das crianças. Porque a mãe preta, ela amamentava os filhos dos patrões e amamentava os filhos dela e mais um bocado. Eu, inclusive, amamentei meus filhos e mais quem apareceu. Porque Deus dá as coisas para a gente e é para a gente dividir com o irmão. Né? Então, assim, capoeira. Vamos falar de capoeira. Capoeira é assim, antigamente tinha a floresta, né? Brasil, 1500, floresta. Quando corta as árvores para plantar ou para qualquer coisa, nasce aqui e ali um mato ralo, que nós chamamos de capoeira. O mato ralo, que é um mato que você pode andar dentro dele, mas você pode se esconder, porque ele é alto, mas não é fechado, não é uma floresta. Então ali formavam umas clareiras, e os meninos iam treinar capoeira, que vinha a ser o quê? Os mais velhos ensinando aos mais jovens a movimentação e os golpes de capoeira, luta, autodefesa. Eu estava mostrando a Eduardinho, vou configurar aqui mais ou menos com esse papel, por exemplo. Aqui é um escravo, eu sou um feitor e eu bato com chicote nele e ele cai. Mas, eu vou pedir a ajuda do Eduardinho, você vai esquivar ele aí. Se eu for bater aqui, ele esquiva por lá de cá, senão você leva na cara. E ele esquivar aqui, a perna dele puxa a minha perna, que eu sou o feitor, e ele pode me pegar.
Isso é um movimento de capoeira. Então eles tocavam os atabaques, porque é coisa de negro, graças a Deus a gente gosta de barulho. E quando os feitores iam lá ver o que é que estava acontecendo, olha que interessante, eles estavam treinando a luta, mas quando as moças, as mulheres viam que o feitor ia lá olhar, elas se metiam no meio da dança e começavam a sambar. E daí vem o samba de roda. Porque o que estão fazendo? É um bocado de nego maluco, estão dançando, estão tocando, estão fazendo nada, se vadiando. Mas não era. Era treinamento de guerra, para a gente conseguir escapar dali. Muitos anos se passaram, muita coisa aconteceu. Hoje na Casa 14, a capoeira é a mesma coisa. É o lugar... Interromper de novo aqui, peraí. Ela fala bem, né, gente? Casa 14, o que vem a ser a Casa 14? Casa 14 é onde ela desenvolve o trabalho aqui na Bahia, no bairro Ondina, juntamente com o esposo dela, o mestre Tony. Mestre Tony. Da Associação, né, de Capoeira Mestre Bimba, a primeira academia de capoeira do mundo. Olha aí, gente, olha o grau e a responsabilidade que eles têm. Muita. Então nós aprendemos aqui, porque é o que eu digo, às vezes a gente... É como ler, não é como fazer uma leitura. Você passa pela leitura muito depressa e às vezes você não assimila. A capoeira, primeiro, foi criada como defesa. Defesa. Né? Para os negros se defenderem dos feitores, que geralmente eram violentos. Né? Eram violentos. Hoje ainda é defesa a capoeira. No sentido de que, quando nós temos a comunidade de São Lázaro aqui atrás da minha casa, então tem 45 anos que nós ensinamos, o meu marido, né? Ensina a capoeira para quem chegar, você se matricula, estrangeiro, nós temos inclusive a capoeira no Japão, ou qualquer pessoa que queira vir fazer, sem problema, mas o pessoal da comunidade começa muito cedo, os meninos vêm para aqui com 3, 4, 5 anos, e começam a fazer a capoeira. E aí cabe o meu trabalho. Tony ensina a capoeira e depois eu dou esporro neles, no sentido de que, olha, isso não está certo, olha, por aqui não vai, e como é que está as lições, como é que está como fala isso, a educação, não, sim, a disciplina, como, né? É que você está se comportando, o que é que você pode fazer, não é fácil, porque cada um mora na sua própria casa, e cada casa é de uma forma. Então, muitas casas são muito pequenas, com muita gente dentro, e às vezes com algumas pessoas um pouco desequilibradas, porque no mundo não é todo mundo perfeito, e essas crianças têm que conviver com pouco espaço e pouca expectativa. Então, o que a gente faz é dizer a eles que eles são bons, que eles são ótimos, ou dar uns cocorotes se eles estiverem fazendo alguma coisa errada, e puxar para frente, cadê, vamos estudar. Hoje nós temos formados aqui médicos, advogados, promotores, muitos professores de educação física, que eles optaram por levar o trabalho adiante, mas agora com mais capacitação. Então, por exemplo, o meu filho é professor, é mestre de capoeira, mas ele já ensina uma capoeira... Diga o nome dele, mestre? Mestre Furacão. Hermes Viana é meu filho. Ele já ensina nas escolas, né, com a metodologia já mais elaborada, o que não quer dizer que ele não ensine na academia também, que nós não façamos roda de rua. Nós fazemos todo o trabalho, porque a capoeira é uma roda, e a roda, no lugar que a roda se forma, é capoeira. Independente de se é luta, se é irmandade, se é problema para resolver, quando forma a roda, é capoeira, e a gente faz em nome de Deus. Nós agradecemos aos mestres no início e no fim de todos os nossos treinamentos, e nós temos a cruz de Cristo ali, e nós respeitamos a capoeira, porque é o nosso fundamento. Que bacana, né? Então, nós também aqui ouvimos da Anne que pela Casa 14 passaram vários meninos, meninas, que hoje são pessoas formadas, sim, que trabalham aí na sociedade como juízes, advogados, médicos, né? Você me diz, vários
que passaram por aqui, para você ver o peso e a importância da Casa 14 na Ondina, na Bahia, no Brasil. E no né? mundo. E no mundo, porque eles têm trabalho fora daqui. Nós levamos para a Itália, nós levamos para a França, nós levamos para a Inglaterra, nós levamos para... Como é o nome daquele país que tem canguru? Austrália. Austrália, o Hugo ficou lá muito tempo ensinando. E no Japão, principalmente no Japão, que nós já estamos lá há 20 e tantos anos. E é bonito ver os meninos evoluindo. Quando os japoneses começaram a fazer a capoeira conosco, eles falavam, e o tempo inteiro eles faziam assim, porque era da cultura deles, né? É da cultura deles, né? E aí eu comecei a falar, meu Deus, essa coluna, pelo amor de Deus, não precisa tanto. E um outro japonês chegou para mim um dia e me disse assim, ai, Maiane, eu sou tão apaixonado por uma moça, já tem muitos e muitos anos, eu amo ela. E eu perguntei, ela sabe? Ele, não, que eu não tenho coragem de falar. Então, eu acho que a capoeira levou para o pessoal do Japão. Hoje em dia eles falam tudo, eles não andam assim, eles jogam muita capoeira, são pessoas maravilhosas. Eu estive lá, eles assimilaram muito a história da capoeira e desenvolveram bem. Sou muito grata a todos. Mas são mais desinibidos hoje, né? Muito mais desinibidos. Muito então, mais desinibidos. É bom para desmistificar, porque muita gente critica. Ah, não, porque isso é coisa do diabo, porque capoeira não sei o quê. Ou querem, como eu estava conversando em off com a Anne, que muitos encaram a capoeira só como um esporte. Ah, é um esporte como o karatê, como não o Kung Fu, e não é, ela estava me dizendo, não, capoeira não é um esporte simplesmente. Não né? E ela estava me explicando tudo. Capoeira é fundamento. E, inclusive, aí eu vou fazer um parêntese que não é muito agradável para o pessoal que é cristão, mas eu vou cobrar, porque nós temos alguns filhos nossos, alunos nossos, que são cristãos. Então, quando eles entraram na igreja, o que aconteceu ali foi um movimento que eu não gostei, eu achei uma falta de respeito muito grande. Porque os cristãos dizem, abrem a boca e dizem, capoeira é coisa do diabo. Não se pode falar de capoeira nas igrejas porque é coisa do diabo. Mas quando os meus meninos, muito bem treinados, estão na igreja, eles permitem que formem um grupo da capoeira para a igreja. E aí eles obrigam os meninos a modificar a letra das músicas. As nossas músicas são mensagens. Nenhuma música de capoeira é feita à toa. Todas são mensagens para ajudar o próximo. Para mim é capoeira. É isso. A gente precisa, antes de julgar, conhecer. A gente precisa, antes de criticar, saber os fundamentos, assim como muita gente não conhece a história da igreja evangélica, da igreja católica e assim por diante, né? Então, isso aqui foi uma aula para você que acha que tudo é ruim, que tudo é para denegrir, que tudo é para destruir. Olha o que está sendo construído aqui na Casa 14 e o que já foi construído. E esse trabalho vai continuar através dos filhos, dos netos, dos que passaram por aqui e estão no mundo afora, divulgando e fazendo a mesma coisa, chamando, trazendo pessoas, não para serem isso ou aquilo no quesito religião, mas para serem cidadãos. Cidadãos. Essa é a questão da coisa. Exatamente. Aqui se chamam pessoas, como ela disse, que o Hermes, o filho dela, meu primo, ele traz, ele busca. Mas não é para formar uma religião, nem para formar uma igreja, nem para formar um centro de candomblé, ou seja lá o que for, mas para formar cidadãos. Isso. Inclusive, desculpa, Eduardinho, inclusive nós temos assim aula de leitura, às sextas-feiras, alguns alunos que são formados em pedagogia, em psicologia, eles se reúnem e vêm dar aula para as crianças, trazer as crianças para
trabalhar a mente, né? Então, eles fazem redação, eles fazem leitura dinâmica, o que a gente consegue fazer. Eu ensino artesanato, nós temos uma barraquinha na faculdade ali, que é do artesanato dos meninos, eu ensino a fazer o quê? Manualidade fina, juntar retalhinho, fazer coxa de retalho, bolsinhas, ou flor de papel. Tudo isso é muito simples, mas é bom para eles porque eles mexem as mãos, a mente, e a gente vende. E quando vende o dinheiro, eles levam para casa deles. O dinheiro não é nosso, o dinheiro que eles fazem do trabalho deles é deles. Eles levam para casa para ajudar lá. Aí também eu quero dizer que nem tudo na vida é tão perfeito. De todos os que nós criamos, alguns estão na prisão. Alguns já morreram, mas aí independe da gente. A gente faz o que pode, a gente acompanha como pode, mas a índole de cada um, só Deus, né? Mas até onde a gente pode, existe uma hierarquia. Os meninos, quando entram, eles entram sem corda. 6 meses depois, eles pegam a corda verde clara, eles começam a gingar. Quando eles já sabem gingar, já faz uma movimentação ou outra, eles pegam a verde escura. Quando eles começam a sair do chão já para dar salto, já girando, eles pegam a amarela. Quando ele já tem capacidade de ensinar a um menor que ele pega azul, aí ele já é instrutor. Quando ele já é um instrutor, que ele sabe fazer toda a movimentação, porque nós temos a quantidade de toques de berimbau, que todos têm um significado, nada é à toa, toda a musicalidade e também a movimentação. Nós temos 8 movimentações básicas de Mestre Bimba, que a última já é o balão, ele já jogando, aí já é corda vermelha. Quando ele do corda vermelha, ele já faz a capoeira mesmo. Ele já toma conta da roda. Por quê? A minha casa é assim, mas a casa de Dona Maria, a casa de Seu Francisco, eu não sei como é. E existem as visitas de capoeira. E da mesma forma que existe gente boa, existe gente mal intencionada, claro. Então, por isso é que as músicas da capoeira, nós conhecemos os toques do berimbau, quando entra uma pessoa que não é bem-vinda ou que é mal intencionada, o toque muda, a música muda. Não muda a cara de ninguém, a gente continua gingando, continua jogando e só sabe quem é da casa que entrou alguém ali que preste atenção ou que o jogo está muito forte para melhorar ou o que for. A gente fala com os instrumentos e com as músicas. Por isso que eu fico retada quando mudam as músicas. Fico retado. Então é isso. Para você que assistiu esse vídeo até aqui, você conheceu bastante da capoeira. Quando você vê um grupo de capoeira, seja lá onde for, não discrimine, né? Se você é responsável por igreja, você gosta de juntar e não de espalhar, traga a capoeira para dentro da sua igreja. Qual é o problema? As igrejas levam tantas coisas que nem conhecem o fundamento. E por que não a capoeira? Por que esse preconceito? Né? Eu acho que, acima de tudo, como ela falou aqui de Oxóssi, de Santos, a gente tem que respeitar a crendice do outro. A gente tem que respeitar a fé do outro. Porque, na verdade, irmãos, só tem um propósito: adorar a Deus. Certeza. Esse é o propósito básico de certeza. tudo. Né? Então, a gente tem que ser mais maleável, menos bitolado, menos... porque o crente, principalmente, é rústico. O crente, ele é aquele que julga, condena, prende, mata, né? Não, nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para trazer, agregar, que é o trabalho que a capoeira faz aqui na Bahia. Quero agradecer esse tempo que ela dedicou para a gente gravar esse vídeo. Muito obrigado, Dona Anne. Meu primo Eduardinho. Viu? Deus eu abençoe. Que agradeço, viu? Obrigado Vocês mesmo. terem vindo, Dona Joelma, Mestre querida. Tony, muito obrigado pela acolhida, a todos, né? A Helena, João, são todos aqui de casa. Muito obrigado. Mestre Tony está lá dando aula, por isso que ele não está aqui no vídeo, mas tem vídeo aí com ele, tá bom? Deus abençoe a todos.
E mais uma vez, muito obrigado e que Deus continue abençoando esse lindo trabalho de vocês. Amém. E para encerrar com chave de ouro, vou trazer para você um vídeo da academia do Mestre Tony, Academia Mestre Bimba, né? Aí na Casa 14, no bairro Ondina, na Bahia. Gentilmente, o Mestre Tony já havia encerrado a aula, mas a nosso pedido, ele chamou os alunos de volta e permitiu que a gente gravasse esse vídeo para trazer para você um pouquinho do que é o trabalho ali na Casa 14, tá bom? Então fique aí, olha aí, fomos presenteados, tivemos a honra de ser presenteados com a camiseta aqui do Mestre Tony. Muito obrigado, Mestre Tony, que Deus te abençoe. Muito obrigado a todos que nos acolheram, nos abraçaram, nos receberam com muito amor e carinho aí. Deus abençoe a todos e a todos os alunos aí também da Academia do Mestre Tony. Mestre Bimba, bora lá. Só para ele também, fica aqui, ó. Esse toco, os quatro praticamente matórias, vai cá.
Obrigado, viu, mestre?